Olá, empresária, olá, empresários, sejam bem-vindos a mais um podcast da Metamorfose. Eu me chamo Gleice, sou mentora de vendas e aqui nesse podcast você vai encontrar sobre empreendedorismo, negócios e muitos insights. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, compartilha, curte, porque hoje nós vamos aprender muitos insights, aprender mais sobre negócios e uma trajetória empresarial linda da nossa convidada de hoje, que é a Sueli Santos, dona da Marmoraria Darstones. E Sueli, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui nesse podcast e poder você contar um pouquinho mais sobre a sua história e todo o seu começo aí dessa trajetória tão linda. Gleice, eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar participando do seu programa agora. E eu creio que vai ser edificante para todo mundo, tanto é sempre bom a gente aprender um pouco e compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Verdade. E Sueli, antes da gente começar a entender como surgiu a marmoraria, me conta um pouquinho quem é a Sueli por detrás de todo esse processo, do escritório, que é uma loucura, né? Sim, eu me chamo Sueli Santos, eu tenho 38 anos, sou mãe do Érico e do Eduardo, que já são um adolescente, um pré-aborrecente. Mas quem é a Sueli? A Sueli é uma especialista em rochas naturais, mãe, e eu acredito que é uma pessoa que gosta de servir. Então, eu gosto de trabalhar com pessoas. Sim. E Sueli, como que foi o momento em que você decidiu empreender de verdade e transformar a necessidade em oportunidade com a Dart Stones? Então, na verdade, empreender foi uma necessidade. Não foi algo que a gente idealizou e a gente construiu os processos para iniciar. Nós iniciamos da necessidade mesmo. Nós trabalhávamos numa empresa onde eu trabalhava ativamente na parte comercial e meu sócio trabalhava na área produtiva. Só que a gente não concordava com a maneira com que a empresa conduzia com os clientes. Então, se um cliente ele pagava, ele não tinha preferência. Se o outro não pagava, ele tinha preferência porque precisava receber o dinheiro rápido. Fora as situações de atrasos, a questão de sempre estar mentindo para o cliente. E a gente sempre soube que dava para fazer diferente. Então, quando surgiu a necessidade de empreendermos, a ideia era que a gente tivesse uma empresa, mas que nós pudéssemos servir com verdade, com confiança e principalmente com respeito ao cliente. Então veio de uma dor que você tinha, né, como funcionária, né? E aí você quis mostrar de uma forma diferente que dava para atender o seu cliente de um atendimento mais personalizado e mais assertivo, né? Exatamente, até porque não é nunca sobre bancadas, porque a gente lida com sonhos, a gente lida com expectativas. Sim. E é o conforto de um cliente. Quando ele está confiando a nossa empresa executar um trabalho dele, ele também está doando um pouco do esforço e do suor dele. Sim. E, em consequência, nós retribuímos isso em forma de trabalho. Então, acho que nada mais que justo num trabalho bem feito. Verdade. E Sueli, qual que é o diferencial da sua empresa? Eu acho que é escutativa. Nós sempre colocamos na empresa que o cliente ele é prioridade. Então, quando o cliente, desde o primeiro atendimento até nós finalizarmos o trabalho, ele precisa ser tratado com respeito e principalmente que as necessidades dele sejam atendidas. E esse sonho, né, como você disse, não era algo que veio, né, idealizado, mas algo que surgiu no meio do caminho, né? Como que é para você trabalhar com marmoraria? É realmente um amor pelo que você faz? Ou é realmente esse serviço, essa questão da empatia, do sonho do cliente? Eu acho que é as duas coisas. Porque quando eu comecei a trabalhar em marmoraria, eu não entendia nada sobre marmoraria. Então, eu fui aprendendo ao longo do caminho parte do que eu sei hoje. E fora isso, eu também fui procurar estudar sobre o assunto. Então, eu tenho uma paixão por rochas, mas eu acredito que em relação à paixão por rochas, a gente também acaba se apaixonando por pessoas, porque nós trabalhamos com pessoas. Então, o servir e o gostar precisam caminhar junto. Perfeito. Então, Sueli, você menciona, né, ter aprendido tudo o que não queria ser.
Antes de abrir sua empresa, qual foi a grande lição dessa fase e como isso moldou sua visão de negócios hoje? Então, na primeira empresa que eu trabalhei, onde eu aprendi a maioria das coisas, como cálculo, tipo de material, técnicas, eu aprendi na primeira empresa. Então, quando eu fui para a segunda empresa, eu trabalhei 4 anos em uma, e quando eu fui para a segunda empresa, eu aprendi tudo que eu não queria ser como pessoa, como empresária, porque sempre houve promessas vazias, sempre precisava estar mentindo para conquistar algo, sempre levando algumas coisas em banho-maria ou de forma não tão ética para que as coisas acontecessem. Então, quando eu resolvi empreender, a primeira coisa era ter um respeito pelos meus funcionários, pelos colaboradores, até porque eles são grande parte do que fazem, de fato, a empresa acontecer. Verdade. E era um tipo de respeito que nós não tínhamos. No entanto, que até mesmo a questão de gerenciar e liderar, no início foi muito difícil para mim, porque eu sempre tinha esse olhar, o olhar absoluto de que a gente precisava fazer diferente. Então não era uma liderança, era meio que uma empatia por questões de cargos a qual eu ocupei o cargo anteriormente. Então, com o tempo, eu fui aprendendo a liderar, mas sem perder o lado humano, que eu acho que em tudo que a gente faz, precisa ter esse lado humano. Sim. Então, em uma eu aprendi tudo a maioria das coisas que eu sabia sobre o ofício, e na outra eu aprendi que o respeito pelas pessoas é o princípio de todo o resto. Então, eu não encaro isso como... Eu nem digo que isso foi algo tão ruim, porque eu aprendi muito com isso. Fez você crescer. E me fez crescer e me fez ter outra visão de que eu poderia ser diferente do que acontecia, do que nós éramos obrigados a passar por um grande período. Isso aí, no começo, todos nós temos uma trajetória, né, difícil. Qual foi a dificuldade que você teve quando você abriu a empresa? Todas. Não houve uma, houve todas. Porque a marmoraria, ela nasceu de uma necessidade, mas nós não tínhamos recursos, nem financeiros. E então, e quando a gente saiu da empresa, a gente não recebeu a rescisão. Então, assim, fiz uma página na internet e através da página da internet é que a gente foi captando e formando a primeira carteira de clientes. Porque também não queríamos mexer na carteira de clientes de onde a gente trabalhava. Então, por mais que eu atendesse aqueles clientes, eu não queria trazer eles para a marmoraria. Eu queria formar uma carteira de clientes de forma ética. Perfeito. Então, a partir daí, abri uma página na internet e o primeiro cliente que confiou na marmoraria digital, o primeiro cliente que confiou na marmoraria, a gente comprou um pedaço do material que ia ser executado o trabalho dele para poder executar. Então, todo pequeno lucro que ia sobrando, a gente ia comprando ferramentas. Então, quando a gente conseguiu comprar todas as ferramentas, que a gente começou a juntar o dinheiro para o primeiro carro, juntar o dinheiro para o carro de visita técnica, comprar uma nova máquina. Então, tudo isso foi com o próprio recurso do trabalho. Então, a gente não tinha nenhum valor para investir. E, no começo, é muito ruim, porque ninguém encara a gente como um colega de trabalho. É sempre um concorrente. Sim. Então, a gente teve muito problemas no início em relação a isso. Mas eu acredito que também foi ponte, porque hoje tenho parceria com outras marmorarias, então não precisa ser um concorrente. Nós podemos ser parceiros de negócios dentro do mesmo ramo. Porque no final quem escolhe é o cliente. Isso vai depender de N fatores para um cliente te escolher. Isso vai desde o atendimento até um resultado final, se for indicação de algum amigo. Tudo isso é levado em consideração quando um cliente vai atender a empresa. Mas a gente teve dificuldade nessa questão, por não ter recursos. Porém, hoje a gente olha para a marmoraria com muito mais carinho, porque tudo que tem ali dentro... Foi com muito suor, Foi com muito suor. Eu me lembro que você falou uma vez que você ficou por muito tempo sem salário, né? Porque tudo você investia. Sim, fiquei 1 ano e meio sem salário. Porque todo o valor que entrava era pagamento de funcionários, aluguel, e reinvestia o valor para que a gente pudesse conseguir chegar crescer mais rápido, isso. Perfeito, Sueli. E no início, vocês começaram praticamente do zero, como você disse, né? Só tinha uma maquita, um computador e uma coragem. E a coragem. O que fez você continuar tudo quando parecia que estava tudo difícil? O que te fez continuar? Ter a certeza que daria certo.
Você tinha essa convicção. Sim. Até porque a gente não tinha opção. Uhum. Porque ou dava certo, ou daria muito errado. Uhum. Porque a partir do momento que a gente abre uma empresa, não é só a minha família, é a família de várias outras pessoas que estão ali dentro. Sim. Então, quando a questão de eu não receber salário, por exemplo, no início, era justamente para que as coisas dessem certo. Uhum. Então, se eu tinha um outro suporte, não tinha por que eu sacrificar aqui de uma coisa que estava em construção. Uhum. Então, essa questão de reinvestir sempre, porque por mais que a gente tenha medo, e o medo, ele é constante. Todos os dias na vida do empreendedor. Exatamente, eu costumo brincar que a gente acorda desempregado todos os dias. É Então, todo dia a gente tem que arrumar emprego. Mas que é a certeza de que vai dar certo. Eu acho que tudo que é feito com ética e com carinho não tem como dar errado. Uhum. Então, desde o início, você sabia que a marmoraria seria um sucesso. Não digo que seria um sucesso, mas que teria... Eu sabia que a gente tinha o esforço o suficiente para que desse certo. Uhum. O sucesso era algo que a gente ia procurar com o tempo, Sim. depois de consolidado. Mas no início, eu acho que é muita oscilação de emoção, vamos dizer assim. Porque num dia, como a gente está formando cliente, num dia a gente tem um cliente, 2, 3 dias nós não temos. E isso foi fazendo com que, mas caramba, quando a gente faz o primeiro trabalho, a gente recebe um telefonema e fala assim, fulano te indicou. Isso é muito legal. Aí a gente fala assim, vai dar certo. E no começo, apesar de ser difícil, mas é algo que eu já tinha convicção que poderia dar muito certo. E uma das questões, né, é não desistir. Muitos empreendedores acabam desistindo no meio do caminho, né? E essa constância, esse sonho, esse o que eu amo, o que eu faço, realmente Sim. faz muita diferença no nosso negócio, E eu né? falo, nem sempre vai dar certo, mas quando dá errado, a gente recalcula a rota E traça uma nova meta. Exatamente, traça uma nova meta. Sim. E em que momento, Sueli, você percebeu que crescer vai muito além de produzir, mas exige relacionamento, network e posicionamento? No momento que houve uma divisão de sociedade. Porque o nosso antigo sócio, ele que fazia parte do comercial, porque ele era uma pessoa comunicativa, ele gostava de falar, ele gostava de conversar. Eu amo conversar, mas assim, 2 pessoas. Então, eu me dava muito bem no atendimento com o cliente. Mas quando falava assim, é um monte de gente ou uma reunião que eu vou ter que conversar com várias pessoas, eu sempre me retraí. Quando houve o rompimento dessa sociedade, quem faria isso? Aí você se desafiou, né? Exatamente, eu não tinha o que fazer. Então, eu falava assim, eu vou fazer o que precisa ser feito. Se vai sair bem feito no início, se vai dar certo, aí é outra situação. Então, ao longo do caminho, eu conheci pessoas que me tiraram da rota. Ao longo do caminho, eu conheci pessoas que me auxiliaram demais. Conheci pessoas que me levaram a lugares que talvez, se eu não as conhecesse, eu levaria mais tempo para chegar nesse lugar. Sim. Então, eu falo que relacionamento, hoje eu entendo que ele é muito importante. Bem como o network, quando você conhece pessoas, porque no network também você encontra vários tipos de pessoas e muitas elas vão estar ali só para poder sugar o que você tem de melhor. Sim. E não para contribuir com você. Então, ter esse filtro no começo é muito ruim. Porém, a gente não chega em lugar nenhum se nós não tivermos pessoas boas ao nosso lado. Isso é verdade. Então, assim, em questão de desenvolvimento, eu participo de grupos de network que eu entrei e não foi por financeiro. Foi por desenvolvimento. Porque eu não tenho facilidade em falar em público. Eu não tenho facilidade de conversar com pessoas que eu não conheço. Isso, eu digo que não seja cliente, porque ali eu estou na minha zona de conforto. Então, eu vou em locais que me desafiam todos os dias a me desenvolver numa coisa que eu não gosto. Sim. Mas que precisa ser feito. E as pessoas precisam entender, né, que o network é o que nos eleva para outros patamares que a gente não imagina que vai chegar. Exatamente. Né? Então, muita gente fala, mas network só tem gente metida, só tem gente que quer fazer negócios. Muitas vezes geram negócios, às vezes né? O perfil da pessoa também. Sim, mas também a questão de relacionamento. Eu conheço muita gente, a Sueli conhece muita gente, né? Então, esse network, essa troca faz com que as conexões que você tem, eu consigo
a acessar, Eu né? sempre falo assim, quando você olhar para uma pessoa, entenda que tem mais 200 atrás dela. Isso pro bom e pro ruim. Sim. Você sempre tem mais pessoas atrás dela. Uhum. E você entender ali que você encontra pessoas no caminho, que elas te auxiliam de alguma forma. Tem pessoas assim, que é o perfil dela e ela só quer saber o que você pode servir ela e acabou. Sim. Mas tem pessoas que não, elas são pessoas que gostam de servir, que gostam de ajudar. E no mundo empresarial, principalmente, eu encontrei pessoas que olharam pra mim de alguma forma e falaram assim, olha, se você fizer dessa maneira, vai dar certo. Uhum. Ou se você ir por tal caminho, ou eu já passei por isso, e eu fiz isso e deu certo. Isso Então, é sensacional. então você encontrar pessoas dispostas a ajudar ao longo do caminho. E no network, você encontra essas pessoas. Porque não é só negócios. Eu digo que nunca é só negócios. O negócio, ele é consequência. Sim. Mas você encontra pessoas ali que conseguem te dar um norte de como seguir. Uhum. E se fosse para você dar uma dica para alguém que tá começando, Sueli, qual seria essa dica aí preciosa? Gleice, eu acredito que por mais que você ame o que você faz, eu acho que você trabalhar com verdade com o seu cliente é a melhor saída. Então, você mantendo ali ética, respeito e conduzindo a sua empresa de uma forma que você não precisa ferir princípios, não tem como dar errado. Então, eu acho que não ferir princípios. Perfeito. E Sueli, hoje vocês estão em fase de expansão e reestruturação, né? Sim. Qual é a visão de futuro da Artstones e o que você acredita que diferencia a empresa do mercado? Então, assim, eu almejo que nos próximos 5 anos a The Art esteja num patamar entre as 2 melhores empresas da cidade. Mas o que nos diferencia, eu acredito que seja justamente isso, a questão de ética. Porque, para mim, quando chega um cliente, não é só mais um cliente, não é só um valor que ele vai trazer pra gente. É como eu vou poder servir com excelência o que ele está confiando a mim. Porque um projeto, ele não é só uma pia, não é só uma bancada. Eu estou lidando com sonhos, eu estou lidando com expectativas. Então, eu acredito que a marmoraria, ela se destaca em relação a isso. Em relação a levar confiança e, principalmente, respeito ao cliente junto com o projeto dele. Perfeito. E você tem alguma história para contar pra gente sobre algum cliente que ficou satisfeito com o serviço de vocês? Né? Sempre tem algumas histórias bacanas que a gente guarda aí no nosso coração, né? E que a gente lembra deles com muito carinho ou não. Não, mas um mês tem que ter, né? Mas, assim, clientes, graças a Deus, eu não tenho um caso que fale pra você assim, olha, isso deu muito errado. Ninguém é perfeito, até porque a gente lida com pessoas, mas o propósito é que sempre o cliente saia satisfeito. Isso não julga, independente de como seja, o nosso serviço tem que ser entregue com excelência, tá? Agora, assim, que o cliente tenha gostado, no Google mesmo tem vários cases que o próprio cliente gosta de ir lá colocar e ele pergunta pra gente, onde que eu posso avaliar vocês? E isso é muito legal. Mas quando a gente fala de empatia, tive uma cliente recentemente que ela fechou o serviço numa outra empresa, ela pagou todo o serviço e ela não recebeu o trabalho. Oh, meu Deus. E ela ficou 3 meses esperando com que fizessem a obra dela, porque sempre ficavam remarcando. E ela tinha uma filha autista, tem uma filha autista, e ela tava com marmita, tratando com a criança sempre com marmita. E quando ela procurou a gente, ela disse assim, eu preciso com urgência, porque eu não aguento mais ter que comprar marmita. Então, a gente negociou com alguns clientes, que eram residências que ainda estão em obra, residência que o cliente não vai mudar agora. E a gente conseguiu negociar e a gente parou nossa produção para fazer a bancada dessa cliente. Então, a gente conseguiu fazer em 3 dias a bancada já para instalação. Então, ela ficou muito grata em relação a isso. E não foi pelo dinheiro dela, foi justamente por entender a situação com que ela estava passando dentro da casa dela, que era para ser um lugar de conforto, um lugar de refúgio, que estava se tornando um problema. E às vezes um sonho ele se torna um pesadelo,
porque o sonho dela era reformar a cozinha dela. Sim. E ela ficou 3 meses com os móveis montados, sem as bancadas, porque ela não teve essa mesma visão de uma outra empresa. Uhum. E muitas vezes o cliente está ali juntando dinheiro com tanto sacrifício, né? Porque a gente sabe que marmoraria não é algo muito barato, É um né? serviço de valor agregado. Então, justamente por isso que precisa ter um cuidado. Porque uma pedra especificada para o ambiente errado é algo que o cliente vai ter problema. Eu tenho um cliente que ela era empregada doméstica e nós fizemos a residência da patroa dela. E ela, depois de 2 anos, ela procurou a gente para poder fazer a cozinha dela. Olha pra você ver. E então, assim, Dois anos, provavelmente, juntando aquele dinheiro. Juntando, às vezes abrindo mão de algum outro tipo de conforto que ela queria ter, para poder realizar o desejo de ter uma cozinha bem feita, planejada. Então, é sempre olhar além do dinheiro. Então, eu acho que isso falta um pouco na nossa região. Olhar além do dinheiro. Sim. E você fala muito sobre o atendimento, né? Que vocês priorizam essa questão da empatia. O que não pode faltar no seu comercial, na hora da venda, que você está conversando ali com o cliente e você fala, isso não pode deixar passar. Entender o que de fato o cliente precisa. Porque, como eu disse, às vezes uma pedra mal especificada, porque a gente recebe muito projeto de arquiteto. E o arquiteto, ele tem muito conhecimento de estética, mas pouco conhecimento sobre produto. Então, às vezes, ele vê uma pedra bonita e ele encontra a cor do móvel ideal e casa os dois. Então, eu sempre pergunto, como que o cliente usa essa cozinha? Qual que é o hábito dele? Ele termina de fazer o almoço, por exemplo, e ele já limpa a cozinha? Ele vai limpar daqui 3 horas? Ele faz janta e ele só vai limpar a cozinha no outro dia? Porque tudo isso interfere na escolha dele. Então, o que a gente não pode deixar passar nunca? É saber se a pedra especificada é ideal para o ambiente. Porque isso não influencia só na estética, ele influencia na durabilidade. Uma pedra especificada para o local ideal é algo que a gente parte daqui e a pedra fica. E qual é a pedra que mais sai, assim, na empresa? A gente conhece algumas aí, que é a preta, né? A vermelha. Quais outros tipos de pedra Então, que mais hoje em sai? dia, estão priorizando muito lâmina sinterizada e quartzo, que são pedras sintéticas. Elas são fabricadas. Porém, o natural já vem ganhando o mercado novamente. Mas o natural mais pro lado exótico ou pro lado de maior resistência, que são os quartzitos. Verde e preto são os materiais que são mais utilizados no cotidiano. Porém, os materiais que são utilizados mais em projetos de alto padrão acabam sendo lâminas sinterizadas e materiais exóticos. Entendi. E isso, Eli, nesse mundo, né? A gente não entende muito aqui de pedras, né? Você é especialista no assunto. Como que você lida com essa questão, como a gente está falando aqui, sobre ser algo de alto padrão, né? Qual que é o diferencial que você mostra para o seu cliente que mesmo sendo algo de alto padrão, de um valor a maior agregado, né? Ele pode sim ter dentro da casa dele. Eu acredito que não é sobre o valor do projeto em si, é sobre uma boa especificação. Porém, o que diferencia normalmente uma empresa da outra? A pedra, por mais que ela tenha o mesmo nome comercial, ela tem classificações diferentes. Então, no mercado, a gente conhece o verde ubatuba. Tem o material comercial, material de refúgio e material extra. São materiais diferentes. Então, para soleira e peitoril, se você usa um material comercial ou um material de refúgio, é tranquilo. Porém, para uma bancada, o ideal seria um material extra. E numa empresa, o que faz diferença são os detalhes, principalmente quando é um serviço planejado. Ele é específico para feito específico para aquele ambiente. Então, o que diferencia o alto padrão de um serviço comum são os detalhes. Então, não adianta você querer um serviço de alto padrão querendo pagar o valor do mínimo. Então, normalmente, quem procura preço, ele não vai receber a qualidade. Então, eu acredito que o que diferencia o alto padrão do comum são detalhes. Isso aqui no podcast, a gente sempre tem alguma frase, né? Uma palavra de motivação que a gente dá para os empreendedores que estão assistindo. Qual que é a frase que aquece o seu coração nessa trajetória sua empresarial e que toda vez que você lembra dela, faz com que você persista, não desista e consiga seguir em frente na sua empresa?
Bom, como uma boa cristã, toda vez que as coisas estão muito difíceis, o que eu pergunto? O que eu não tô vendo? Eu sempre me pergunto, o que eu não estou vendo? Porque ou tem algo para eu aprender, ou tem algo que eu estou deixando de fazer. Então, problemas vão surgir, desafios na vida empresarial Todos sempre os dias, tem. toda hora. Mas quando você entende o propósito que você coloca naquilo, ou por que você está fazendo aquilo, Sim. porque no meu caso, por que eu faço isso? Porque não Qual é é o meu porquê, Qual né? é o meu porquê? Não é só levar recurso para minha família. Não é só manter as outras famílias que estão Sim. dentro da minha empresa. Tem algum legado, Exato, mas eu estou servindo lares, eu estou servindo pessoas. Então, você ter o seu porquê. Eu acho que esse é o primordial. Pensar no seu porquê sempre. Perfeito. Sueli, eu quero agradecer a nossa conversa, o nosso bate-papo, mas antes eu tenho um presente para deixar com você, do nosso patrocinador Bom Aroma, tá? Que é um home spray personalizado da Metamorfose. Pode abrir. Você pode jogar lá no seu escritório, no seu carro, personalizado com cheirinho que só a Metamorfose tem. Que lindo! Obrigada, viu? Deus abençoe. Muito obrigada por você ter vindo aqui, por você ter compartilhado a sua história, compartilhado um pouco mais sobre técnicas de marmoraria, né? Porque a gente não conhece muito, então a gente está nesse ramo aí do podcast para realmente conhecer várias profissões, vários empreendimentos. Exatamente, mas eu sempre falo pro cliente, né? Que ele não tem obrigação de saber, mas ele precisa confiar em quem sabe. Sim, um especialista Exatamente. de verdade, né? Lembrando que a Darstones tem quantos anos de empresa? 8 anos. 8 anos, né? E eu trabalho nesse ramo há 18. Então, tem muita expertise aqui. E qual é o Instagram para que as pessoas que queiram saber mais, queiram um orçamento, possam entrar em contato? Então, o Instagram é @dartstonesmarmoraria e o Facebook também, Dartstones Marmoraria. Perfeito. Meninas, quero agradecer você que nos assistiu. Curta, compartilhe a história da Sueli. Ela trouxe muitos insights valorosos e, como ela disse, qual é o seu porquê? Por que você está nesse trabalho que você está hoje? É por amor? É pela sua família, né? É algo da gente se pensar. E eu quero agradecer também os nossos patrocinadores, Bom Aromas, EY3, Nicole Duarte e também a Dudalina. Muito obrigada. Curta, compartilha e esteja com a gente no próximo episódio, né, Sueli? Bora lá!